Glória a Deus, glória a Deus. Amados, a gente vai estar dando continuidade, né, àquilo que foi feito até o domingo passado, né, onde o Fabrício falou sobre a questão do compreendendo, interpretando os profetas. Então hoje a gente está no formato diferenciado aí, que eu quero estar, na verdade, mais próximo, literalmente, de você. Então, seja bem-vindo aí nessa escola bíblica dominical. Você já pode estar dando aí o seu bom dia, ok? Você que vai estar chegando aí agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E nós vamos estar orando nessa hora para que o Espírito Santo ele tenha liberdade para falar ao nosso coração aquilo que ele deseja comunicar com essa EBD dessa manhã, ok? Vamos orar então? Em nome de Jesus. Então, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ministrado e expressado nesse tempo sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo, Espírito Santo, para que seja o Senhor a estar nos direcionando, falando e ministrando ao nosso coração, segundo a sua vontade, segundo o seu que nós queremos e precisamos aprender mais acerca do Senhor, diante daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida nesse tempo. Senhor, eu quero te agradecer pela nossa igreja local, agradecer pela nossa liderança, por tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus, e que o nosso coração esteja alinhado com o seu coração, para que venhamos a nos submeter ao seu querer, à sua vontade e ao seu senhorio para esse tempo. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, como eu estava falando, né, o Fabrício começou no domingo passado falando sobre essa questão de compreendendo e interpretando os profetas. Nós saímos de um momento onde nós falamos sobre o Reino do Norte, sobre o Reino do Sul, e o estudo ele seguiria, segundo, né, a própria formação bíblica, seguiria agora para os livros poéticos e depois os profetas. Só que nós resolvemos, na verdade, trazer à tona a questão dos profetas para que isso fique ainda mais alinhado entre aquilo que nós demos até agora, ok? Então essa foi uma opção nossa aí do Ministério de Ensino, para a gente poder estar trazendo a luz dos profetas agora com relação a tudo aquilo que nós vimos com relação ao Reino do Norte e ao Reino do Sul, ok? Então hoje eu estarei iniciando falando sobre os profetas do Reino do Norte, ok? Então essa vai ser a nossa dinâmica aí durante esse período, ok? E aí eu só quero relembrar alguns pontos aqui do que foi falado no domingo passado. E o primeiro deles é com relação ao fator determinante, com relação aos profetas. E uma coisa que eu achei muito interessante foi o seguinte: o ponto principal era saber se Deus o enchera com o seu espírito e se o Senhor falava por seu intermédio. Então essa era uma questão determinante para que os profetas pudessem ser usados por Deus, né? Deles terem esse discernimento, esse entendimento de que Deus o estava enchendo através do Espírito Santo e aquilo que eles falavam era uma mensagem liberada por intermédio de Deus, ok? Então isso era um ponto que foi muito interessante que foi colocado. O segundo é o requisito essencial. O requisito essencial para um profeta era a presença do Espírito de Deus e o recebimento das palavras do Senhor. Então isso era um requisito sine qua non, fundamental, era um alicerce para aquilo que os profetas iriam exercer durante o seu ministério. Era a presença do Espírito de Deus e o recebimento das palavras do Senhor. Esse era o parâmetro, ok? E por último, a compreensão de Deus. A compreensão de Deus, que fala o seguinte: suas palavras continham uma compreensão comum da pessoa de Deus e de seu caráter. Então, assim, imagina você falar de alguém que você não conhece, né? Você vai apresentar essa pessoa de forma muito limitada. Ah, então esse aqui é o meu amigo João,
né? Então, estou te apresentando ele, mas eu só conheço o João pelo nome, de repente eu só conheço um pouquinho da minha relação com ele, seja na escola, seja no trabalho. Então, a minha apresentação com relação ao João vai ser muito limitada. Então, uma coisa que é fundamental, que era fundamental, que é fundamental para o profeta, é dele ter essa compreensão da pessoa de Deus e do caráter de Deus. Porque aí, quando você tem a compreensão da pessoa de Deus, do caráter de Deus, você consegue falar com mais propriedade, com mais autoridade, com mais intimidade de Deus, ok? Então, assim, essa é uma questão que era fundamental para o exercício do ofício dos profetas, ok? Então, isso aí foi muito bem explanado, foi muito bem colocado. Então, eu vou falar sobre o Reino do Norte. Ok? E uma questão que é central, eu vou pedir para você abrir comigo aí a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, versículo 25. Isso aí é um ponto que é assim, importante para a nossa introdução nesse tempo. 1 Reis, capítulo 12, versículo 25. A gente vai ler do 25 até o 30. Achou aí? Olha o que diz aqui, 1 Reis, capítulo 12, do 25 ao 30. Juntos aí com a Bíblia, com o caderno, com a caneta, ok? Diz assim então: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, olha o que Jeroboão falou ao seu próprio coração: agora tornará o reino para a casa de Davi. Né? Então, houve a separação, então o reino da casa de Davi vai se estabelecer em Jerusalém no sul e nós vamos estabelecer agora no norte. Versículo 27. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Versículo 29, pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Então, assim, qual foi a estratégia de Jeroboão? Bom, nós dividimos agora o reino do norte e o reino do sul, ok? Então, assim, para que o povo não continue com esse costume de ir a Jerusalém, de ir ao reino do sul, para estar levando ofertas ao Senhor, para estar buscando essa intimidade do Senhor, para estar próximo do Senhor, vamos trazer o povo para ficar apenas aqui no território do reino do norte. Olha a ideia dele. E para isso nós iremos fazer 2 bezerros, ok? Vamos colocar um bezerro em Betel e vamos colocar o outro bezerro em Dan, ok? Em Dan. Então o povo vai poder se dividir sem nenhum problema, adorando a bezerros, ok? Então isso fez com que o coração de Deus se entristecesse profundamente já nesse início dessa divisão. Por quê? Porque, na verdade, o que estava no coração do rei era 3 pontos que eu quero destacar com você. Primeiro, a obstinação. E a obstinação, ela leva à idolatria. Então, o rei estava obstinado para se manter como rei do reino do norte. O rei estava obstinado para que o povo permanecesse olhando para ele enquanto rei. O rei estava obstinado, querendo que o povo estivesse debaixo do seu jugo. Ok? Então a obstinação leva à idolatria. A obstinação leva os homens a construírem bezerros de ouro e colocarem em locais para que as pessoas se aproximem e adoram. A obstinação leva a isso. Segundo ponto, ele queria tirar o foco de Jerusalém. Ele queria tirar o foco do sul. Então eu vou tirar o foco de Jerusalém e vou colocar o foco em Betel e Dan. Porque Betel e Dan fazem parte aqui do reino do norte, do nosso território. Então essa obstinação levou o rei a desconsiderar a história de Jerusalém,
ok? Enquanto escolha ali de Deus com relação à casa de Davi, uma série de coisas que nós já vimos. E terceiro e último ponto, ele levou o povo a adorar a falsos deuses. Então, essas três questões, a obstinação do rei, tirar o foco de Jerusalém e adorar falsos deuses, isso caracteriza todo o percurso do Reino do Norte, ok? Isso caracteriza assim, aquilo que o Reino do Norte foi fazendo ao longo da sua história nesse distanciamento de Deus. E aí então Deus levanta profetas para poder estar exortando as autoridades, para poder estar tentando trazer de volta a centralidade de Deus com relação ao Reino do Norte, ok? E assim, eu já quero destacar aqui dois profetas, né, que foram os iniciais e são bem marcantes na nossa vida, na nossa história, no nosso conhecimento bíblico, que são Elias e Eliseu, ok? Então, assim, só para a gente poder firmar isso, os profetas foram levantados para romper com a obstinação dos homens, né? Esse é o primeiro ponto, para que os homens pudessem voltar ao foco para Deus, e terceiro e último, voltar à adoração de Deus. Okay? Então, os profetas foram levantados com esse propósito, já de tentar romper com essa obstinação dos governantes, né, das autoridades e do povo, para que o povo pudesse voltar a ter Deus no centro, na centralidade da sua vida, na centralidade da sua existência, na centralidade das suas ações, do seu culto, e também para que o povo pudesse voltar à adoração, ok? Então, Elias e Eliseu tiveram um momento muito importante na história do Reino do Norte. E é o que eu quero estar destacando aí com você nesse momento, ok? Então, nesse momento aí, Deus levantou os profetas Elias e Eliseu para banir essa idolatria durante o reinado de Acabe, né, e Jezabel. Então, a gente vai estar vendo isso aí. Eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, só o versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, só o versículo 21. Achou aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Sabe quando fica aquele aquele silêncio? Foi assim que o povo ficou. Por quê? Porque Elias, ele foi no âmago da questão. Ele falou assim: olha só, vocês estão aí obstinados, vocês estão vivendo uma vida de idolatria. Será que vocês não estão percebendo isso? Então é o seguinte, é hora de decisão. Não dá para ficar cocheando, não dá para ficar de um lado para o outro. Ora se aproxima de Deus, ora se aproxima de Baal. A questão é o seguinte: escolham a quem vocês querem servir, a quem vocês querem adorar, a quem vocês querem se relacionar, ok? É Baal ou é o Deus de Israel? Então, assim, esse aqui é só um exemplo, né, de como Elias foi levantado para levar essa advertência ao povo do Reino do Norte, ok? E aí, a história você vai estar seguindo aí, dando continuidade à sua leitura bíblica, ok? Sempre lembrando, a gente está fazendo um panorama para lançar ainda mais luz acerca daquilo que você já está lendo, já está estudando, já está buscando em Deus, que junto conosco aqui, essa leitura do Antigo Testamento, ok? Então a gente está fazendo aquele sobrevoo para poder dar um panorama geral do Antigo Testamento. Esse é o nosso objetivo aqui, enquanto Escola Bíblica Dominical, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de Eliseu. Eu quero destacar apenas duas coisas. Vai comigo lá em 1 Reis, capítulo 19.
Versículo 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. A gente vai ler do 19 ao 21. Estamos juntos aí? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Quando o profeta ele lançava a capa sobre alguém, ele estava convidando, ele estava chamando essa pessoa para estar debaixo ali da sua autoridade, num discipulado, ok? Debaixo daquilo que aquele profeta iria fazer. Então ele lançava a capa no sentido de: eu estou te convocando a fazer parte do meu ministério, ok? Então prontamente Eliseu entendeu isso, falou: ó, vou só me despedir aqui dos meus pais e a gente segue junto. Eu vou te seguir, eu aceito o chamado, eu aceito porque eu sei daquilo que Deus tem como propósito no meu coração. E assim, então, Eliseu seguiu Elias. Então, Eliseu ele teve um ministério muito poderoso com relação ao Reino do Norte. Eu lembro que, assim, eu recém-convertido e lendo a Bíblia, isso me marcou muito. Quando eu acabei de ler sobre a vida de Elias, e quando Eliseu pediu a porção dobrada, eu falei assim: por curiosidade, deixa eu começar a listar aqui os milagres que foram feitos através de Eliseu, já que ele pediu a porção dobrada, então a coisa deve ter sido maravilhosa. E comecei a anotar, 1, 2, 3, se eu não me engano, eu anotei na Bíblia cerca de 20 ou 21 grandes milagres que Eliseu fez. Ok? Então essa foi uma curiosidade minha, então eu escrevi ali na minha Bíblia, coloquei algumas coisas ali, eu estou lembrando isso aqui agora. Ok? Foi a minha primeira Bíblia. Então assim, essa era só para eu ter a noção daquilo que ele pediu e do que ele viveu. E Eliseu viveu realmente uma porção dobrada, ele teve um ministério muito mais extenso, muito mais poderoso do que Elias nesse sentido. Ok? E eu quero finalizar falando aí acerca de Eliseu. Vai comigo lá em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 20. Então, 2 Reis 13, 20. Achou aí 2 Reis 13, 20? Só para poder contextualizar isso aqui. O rei foi procurar Eliseu o rei Joás foi procurar Eliseu diante de um quadro que poderia ser catastrófico, né? Porque vinha um exército inimigo muito grande, ele reconhecia que não teria como ele vencer, então ele foi procurar Eliseu. Eliseu, então, fez um ato profético com ele, aquela questão de lançar as flechas. São versículos anteriores, você vai poder estar lendo isso aí, ok? Então, foi um dos últimos atos de Eliseu antes dele morrer. Então, o que diz aí? 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra, à entrada do ano. Versículo 21. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Amados, a unção de Eliseu era tão assim forte, sabe? A forma como Deus usou, né, naquele tempo assim, que até mesmo após a sua morte houve esse milagre, né, de um homem ser lançado ali no lugar onde ele estava, e quando esse homem bateu, encostou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou, ele reviveu. Ok? Então isso é só para a gente poder ter essa ideia de que a unção profética gera vida, até mesmo no meio da morte. Ok? Então, assim, e Eliseu, ele foi essa expressão de vida, essa expressão de uma palavra profética
para Israel, para que Israel pudesse sair desse lugar de morte, desse lugar de obstinação, desse lugar de idolatria, desse lugar de afastamento de Deus para uma proximidade de Deus. Essa era a função do profeta, ok? Chegar num lugar de morte e gerar vida. Vida através da declaração da palavra. Porque quando a palavra do Senhor é lançada, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi lançada, ok? Então, assim, isso a gente viu expressado através do profeta Elias, isso nós vimos também expressado através do profeta Eliseu, ok? Então, isso aqui foi apenas um exemplo daquilo que os profetas eles faziam. Eles buscavam, através da palavra profética, trazer à vida aquilo que estava morto, ok? Então, isso aí são esses exemplos. E aí, isso aconteceu nos anos 900 a.C., ok? E aí, nos anos 800, 780, 785, para ser mais preciso, Deus levanta 3 profetas para o Reino do Norte, ok? Jonas, Amós e Oséias. Então é sobre esses 3 que nós iremos falar nesse momento, porque nós estamos fazendo um recorte dos profetas do Reino do Norte, ok? Então foi Jonas, Amós e Oséias. Nós vamos estar falando sobre Jonas agora, ok? Então assim, quando a gente chega, né, nesse ponto aí, para falar acerca da vida de Jonas, eu quero destacar com você aqui um ponto que foi importante. Jonas, ele expressa a grande compaixão de Deus, ok? Então, Jonas, ele expressa a grande compaixão de Deus. E aí a gente vê essa expressão através do povo da Síria, ok? Olha o que diz aqui o nosso estudo. O profeta Jonas foi incumbido de entregar a mensagem profética a 2 nações, a Israel e a Síria. As escrituras contam muito pouco a respeito de suas profecias em relação a Israel e não registram suas palavras. A Bíblia nos mostra que Jonas foi um mensageiro de Deus no início do reino de Jeroboão II, prometendo vitórias militares para Israel. A profecia de Jonas se cumpriu durante o reinado de Jeroboão, mas os israelitas não continuaram a servir a Deus, uma vez que tinham sido libertos dos seus inimigos, ok? Então, daquilo que a gente viu aí da vida de Jonas com relação a essa grande expressão da grande compaixão de Deus, né, pelo povo da Síria, eu quero destacar com vocês apenas o capítulo 4 de Jonas, ok? Então acha aí comigo. Jonas, só o capítulo 4, ok? Achou aí? Jonas capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Depois que ele chegou a Nínive, ele profetizou e Nínive se arrependeu. Ok? Fazia parte, né, do povo da Síria, aquele povo que invadiu Israel. Por isso, Jonas, ele tinha esse entendimento, sabe? Como é que eu vou abençoar uma nação, um povo que invadiu o meu povo, que invadiu a minha nação? Só para vocês terem uma ideia, para poder ilustrar isso aqui. Vamos imaginar o seguinte, o Brasil não tem muito essa questão assim, terrorista. Eu vou pegar um exemplo dos Estados Unidos. 11 de setembro, né, que foi uma coisa marcante, aquela questão dos aviões que derrubaram as Torres Gêmeas, né? Então ali o povo americano se inflamou com relação à possibilidade de um outro povo fazer um ato terrorista como aquele, assim, uma coisa terrível, né? Então imagina o seguinte, se o presidente da época, né, era o Bush filho, se o presidente da época, mesmo tendo constatado que aquele terrorismo veio do Iraque, é como se Deus tivesse falado ao presidente, né, o profeta dos Estados Unidos, o seguinte:
vai até o Iraque, abençoa o Iraque, ora pelo Iraque, libera uma palavra para que haja arrependimento na nação iraquiana. Deu para entender? Isso aqui é só um exemplo dessa contextualização de como Jonas se sentiu ao Senhor falar para ele ir até Nínive. Isso aqui é só para a gente poder ter uma ideia. É como se o Senhor estivesse falando o seguinte: eu quero que você vá exatamente na nação inimiga. Eu quero que você vá lá e profetize para que eles possam se arrepender. Eu quero que você vá lá e que você leve a minha mensagem, que você leve a minha palavra, para que haja quebra da obstinação, para que haja quebra da idolatria, para que haja um envolvimento dessa nação comigo, ok? Só que Jonas, ele se colocou de forma obstinada contra o Senhor. Não vou lá, não vou lá. Que história é essa? Vieram aqui derrubar as torres gêmeas, agora eu vou ter que ir lá e abençoar essa nação e abençoar esse povo. Não vou, Senhor, não vou. Mas apesar de toda essa resistência, aconteceram uma série de coisas que acabaram conduzindo Jonas até Nínive. E aí chega então o capítulo 4, ok? Que eu quero ler com você. Capítulo 4, então, de Jonas, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha a oração de Jonas. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Gente, esse versículo 2 aqui do capítulo 4 de Jonas diz respeito àquilo que eu falei até agora. O profeta ele tinha que ter esse conhecimento da pessoa de Deus, ele tinha que ter essa intimidade com Deus, ele tinha que conhecer o caráter de Deus, para que ele pudesse profetizar e lançar uma mensagem com autoridade, com conhecimento de causa. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando daquele que eu conheço, eu estou falando aqui de uma mensagem que eu ouvi, que é fruto da minha intimidade com Deus. Então eu estou falando porque eu sei que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é benigno. Então ele conhecia a pessoa e o caráter de Deus. Ele falou: se eu for a Nínive, eu vou expressar lá, através da minha mensagem, o caráter da pessoa de Deus. Eles vão acabar se arrependendo. Então por isso que ele fugiu. Ele fugiu da missão porque ele tinha a convicção do fim. Gente, isso é muito tremendo. Eu posso fugir da minha missão, né? Da missão de Deus, eu posso fugir porque eu posso imaginar e ter um entendimento, né, minimamente ali, de qual vai ser o fim disso. E às vezes, o fim disso pode ser a minha morte. Ok? Em que sentido isso? No Novo Testamento, né? Um profeta se aproximou do apóstolo Paulo, Ágabo, né? E pegou o cinto de Paulo e colocou ali, se prostrou, amarrou ali as mãos, os pés, e falou assim, ó: assim acontecerá com o dono desse cinto. Será preso em Jerusalém, será torturado, irá sofrer. Então, assim, ele liberou uma palavra. E o apóstolo Paulo estava ali junto, né, com os discípulos dele, com algumas pessoas ali próximas. As pessoas falaram assim: não vá para Jerusalém, não vá. Você acabou de ouvir aqui o que o profeta falou, você vai ser ali, você vai ser torturado, você vai ser preso, você vai sofrer, de repente vão até te matar, olha o que o profeta está falando. E sabe qual foi a resposta do apóstolo Paulo? Eu estou disponível para Deus. Independente do que vai acontecer comigo, o que eu quero é cumprir o propósito de Deus sobre a minha vida. Ele sabia o fim, mas ele tinha um certo entendimento acerca do fim, mas ele não desistiu da missão. E esse é um tempo onde o Senhor quer lidar com filhos maduros, que não corram da missão, nem tendo entendimento do que essa missão poderá nos conduzir, ao lugar que ela poderá nos conduzir.
ok? Então, assim, nos últimos dias, irá ficar cada vez mais claro. Aqueles que são filhos maduros, que estão se alimentando de coisas sólidas, e aqueles filhos que ainda estão tomando leite, que ainda estão num momento de imaturidade espiritual. E a quebra, né, da obstinação, a quebra da idolatria, a quebra da adoração a nós mesmos, a nossa vida e as coisas que nos cercam. Isso é um sinal de maturidade, de pessoas que podem receber o entendimento de Deus, porque se no Antigo Testamento falava que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Em Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 9, né, fala de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, até que o Espírito, que prescruta todas as coisas, traz essa revelação ao coração do homem. Então, a partir de agora, né, a partir do Espírito Santo, da dispensação do Espírito Santo, nós temos a condição de ouvir e discernir a voz do Senhor e ter um entendimento de tempos e estações. Nós temos as condições de olharmos para as coisas e discernirmos as coisas, né, de forma espiritual, e poder viver isso com intensidade, ok? Então, que o nosso conhecimento de Deus, que a nossa intimidade com Deus, que o nosso conhecimento do caráter de Deus nos aproxime da missão de Deus para a nossa vida e não nos afaste dessa missão. Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Se você deseja conhecer a Deus, se você deseja conhecer o caráter de Deus, eu preciso te falar isso. Você também vai conhecer a sua missão. E aí, não fuja dela. Que nós possamos chegar ao final da nossa missão e declarar: eu combati o bom combate. Eu terminei minha carreira e eu guardei a fé. Ok? Que possamos viver isso no nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Ok? Jonas capítulo 4, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Depois que ele completou a missão de benignidade, misericórdia, de amor de Deus por uma nação, ele falou: agora tira a minha vida. Porque como é que eu vou voltar agora para a minha nação? Como é que eu vou voltar para Israel? Como é que Israel vai olhar para mim como um profeta que foi levantado para Israel para profetizar para a nação inimiga? Essa nação se arrependeu. Como é que eu volto? Como é que eu vou viver agora mediante a fama que eu tenho? Essa foi uma questão de Jonas. Então essa foi uma grande questão, ok? Jonas, ele tinha essa intimidade do caráter e da pessoa de Deus. E é por isso que ele acabou sofrendo aí essas consequências, ok? Então, isso que eu queria deixar nesse momento aí. Vamos agora para o versículo 4, que diz o seguinte: e disse o Senhor: é razoável essa sua ira? É razoável aquilo que você está falando comigo, Jonas? O que você acha? Vamos conversar. É razoável a sua ira? Porque você cumpriu a sua missão. Você levou a palavra a Nínive e ali houve um arrependimento. 120 mil pessoas, Jonas. Será que realmente é razoável o seu questionamento? É razoável a sua ira? É razoável aquilo que você está falando? Né? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma eramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então ele lançou a palavra, já sabia o que iria acontecer, ficou nessa expectativa. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Versículo 8.
Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Ainda confrontou Deus: não, é razoável sim a minha ira até a morte. É assim que eu vou ficar, é assim que eu vou estar. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas termina com uma pergunta. Aqui houve um tratamento de Deus com relação ao profeta, mas terminou em uma pergunta. E a questão que eu trago para a nossa vida é que a nossa conversa com Deus não termine em uma pergunta, ok? Mas que o nosso relacionamento com Deus, que o nosso relacionamento diante do propósito de Deus sobre a nossa vida, diante daquilo que Ele tem preparado para a nossa vida, possa terminar numa afirmação e não numa pergunta, ok? Quando o Senhor se aproximou, o Pai se aproximou do Filho de Jesus e declarou assim: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, ok? Essa relação do pai com o filho não terminou numa pergunta, mas se estabeleceu numa afirmação, ok? Que o nosso relacionamento com Deus não termine numa pergunta, mas termine numa afirmação. Numa afirmação, sabe? Porque aqui fica uma interrogação, nós não sabemos como terminou isso aqui. Nós não sabemos como foi estabelecido essa relação de Deus e com o profeta a partir desse momento, porque terminou numa interrogação. Que possamos ter esse entendimento, ok? Daquilo que Deus tem preparado aí para as nossas vidas. E Deus falando: como é que você se compadece de algo que você nem teve trabalho para fazer? Como é que você fica irado diante de uma coisa que você não teve nem ingerência nenhuma? Porque fui eu que fiz essa planta, ok? Então, nós iremos finalizar essa parte de Jonas aqui, depois nós iremos estar vendo os outros dois profetas, né, Amós e Oséias, mas eu quero terminar essa parte sobre Jonas trazendo um valor teológico de Jonas para a nossa vida, ok? Então nós vamos falar agora sobre o valor teológico de Jonas para a nossa vida. Primeiro, o relato do livro de Jonas revela que Deus usa seus servos para levar adiante seu plano de proclamar a ira divina contra o pecado e contar a respeito de sua graça para com aqueles que se arrependem e se voltam para Ele com fé. Então esse é o nosso propósito. Nós levarmos a palavra do Senhor para que haja um arrependimento, para que as pessoas vivam a graça de Deus. Segundo, embora os mensageiros de Deus possam contrariar sua vontade, Deus não abandona os seus planos. Vou repetir isso. Embora os mensageiros de Deus possam contrariar sua vontade, Deus não abandona os seus planos. Ele controla os fatos e, por meio deles, disciplina seus servos, levando-os a obedecer-lhe. Amados, que não passe de nós aquilo que Deus tem preparado para a nossa geração, para esse tempo. Ok? Você pode repetir isso comigo? Senhor, que não passe de mim
aquilo que o Senhor tem preparado para a minha geração. Mas eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para a minha geração. Nós temos ouvido falar aí, né, nesses dias, que está se cumprindo nesse momento aquilo que o profeta Malaquias declarou, que no final dos dias o Senhor tornaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ok? Então é necessário, para que haja um cumprimento poderoso de Deus, da mensagem de Deus nesses últimos dias, que haja uma integração geracional. Ok? Que haja uma integração dos barbas brancas com os barbas barba preta. O português é uma benção, dá uma glória a Deus aí, né? Essas concordâncias são uma benção, nos pegam na curva. Então, mas é isso, ok? Essa questão dessa interação geracional, isso é fundamental nesse tempo. Então, quando nós olhamos aqui que Deus, ele não abandona seus planos, ele não abandona seus propósitos. Então, se eu quero conhecer a Deus, se eu quero conhecer o caráter de Deus, é necessário que eu tenha um coração disponível para viver os propósitos de Deus na minha vida, ok? Terceiro, como ninguém pode se esconder de Deus, cada um de nós deve cumprir com fidelidade a vontade do Senhor e compartilhar a mensagem que Ele nos entrega. Como ninguém pode se esconder de Deus, cada um de nós deve cumprir com fidelidade a vontade do Senhor e compartilhar a mensagem que Ele nos entrega. Amado, se você não consegue fugir, já se entrega logo. Não se esconda embaixo da cama, ok? Porque que valia tem um luzeiro se não for colocado no alto para iluminar? Um luzeiro debaixo da cama não tem sentido, né? Então, assim, para onde eu for, o Senhor vai estar me vendo, o Senhor vai estar me observando, porque eu não posso fugir dos olhos do Senhor, ok? E quarto e último ponto aqui gostaria de destacar: limitar a compaixão de Deus ao povo da aliança demonstra um conhecimento equivocado do amor divino e nos leva a interpretar erroneamente sua vontade para com os crentes. Gente, preste atenção nisso. Vou ler de novo, vou ler pausadamente. Limitar a compaixão de Deus ao povo da aliança demonstra um conhecimento equivocado do amor divino e nos leva a interpretar erroneamente sua vontade para com os crentes. Limitar a compaixão de Deus ao povo da aliança demonstra o conhecimento equivocado do amor divino. E eu não vou nem me aprofundar nessa questão de Israel, né? O nosso coração deve ser um coração que ama não a nação, né, de Israel, não aquela nação que tem uma constituição, mas que ama a Israel enquanto nação celestial, enquanto nação da promessa de Deus, melhor dizendo, enquanto nação da promessa de Deus, ok? Então, amar o povo, amar aquele povo que tem uma aliança com Deus, né? Então, isso deve ser o nosso coração, ok? Mas o que eu quero falar nesse ponto aqui foi algo que me marcou muito no domingo passado, como é para a nossa igreja local, né? No domingo missionário, o presbítero Marcos entrevistou o pastor Eleci, que é o pastor que está à frente, né, de forma regional, do curso Perspectivas Online, que você irá se inscrever, ok? Que também faz parte de uma missão para a Europa, né? E o presbítero Marcos fez a seguinte pergunta: o islamismo está tomando as nações europeias, assim, está crescendo, né? E aí então foi feita essa pergunta: como é que nós devemos então nos colocar enquanto cristãos lá na Europa com relação a esse crescimento do islamismo? E aí o pastor Ericílio teve uma sabedoria que eu achei muito interessante. Ele falou assim:
na verdade, o nosso olhar não é um olhar de um contraponto a uma religião que está crescendo. O nosso olhar é um olhar de compaixão e de amor pelos europeus e pelas nações europeias. Parece simples, né? Mas não é simples. Porque quando nós temos o coração em Deus, a nossa compaixão, ela não é limitada. Ok? Limitar a compaixão de Deus ao povo da aliança demonstra o conhecimento equivocado do amor divino. Olhar para um povo que não seja debaixo de um olhar em espírito para as pessoas, eu posso errar aí. Eu posso errar observando as atitudes, eu posso errar observando os falsos deuses que as pessoas servem, eu posso errar observando o comportamento, eu posso errar observando, tá entendendo? Eu posso errar observando essas coisas. Porque, na verdade, eu não devo observar os comportamentos, não devo observar o que as pessoas servem, mas eu devo observar as pessoas, o coração das pessoas. Eu só consigo ter compaixão por uma prostituta se eu não observar o comportamento dela, mas olhar segundo o olhar de Deus. Mulher, ninguém jogou pedra sobre você? Ninguém te condenou? Vais e não peques mais. Eu já sei daquilo que você fez. Então a questão para mim não é o que você fez. É a sua atitude a partir de agora. Deu para entender, gente? A questão não é o que eu faço. É a minha atitude a partir desse meu encontro poderoso com Deus. Então que eu possa olhar as pessoas segundo o olhar de Deus, para que a minha compaixão pelas pessoas não seja limitada. Vamos orar? Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã e a nossa oração é para que o nosso coração se encha da sua compaixão, do seu amor, daquilo que o Senhor tem preparado para as nações, Senhor. Nossa oração é para que, em nome de Jesus, possamos ter a nossa vida alinhada com a sua vida, o nosso querer alinhado com o seu querer, o nosso efetuar alinhado com o seu efetuar. Nós queremos tocar as nações segundo o seu coração, nós queremos olhar segundo a sua compaixão para as pessoas, para as nações, em nome de Jesus. Só fará sentido aquilo que nós vimos nessa manhã, aquilo que nós aprendemos nessa manhã, se a nossa prática for de acordo com a sua palavra, com o seu querer e com a sua vontade. Por isso, a nossa oração para esse tempo, dai-nos um coração segundo o seu coração, que possamos te conhecer e prosseguir em te conhecer, para vivermos as verdades do Senhor sobre a nossa vida. É o que eu oro, é o que nós oramos e te agradecemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje à noite, 19 horas, tem a ceia do Senhor. Esteja participando, vamos estar juntos aí. E aqueles que estarão presentes, sigam aí as normas, ok? Que já foram enviadas aí no grupo, de vir com a máscara, chegar não muito cedo, né? Mas também no horário correto, 5, 10 minutinhos antes. O culto vai começar às 19 horas, né? Eu vou estar lá para estar junto com você, te servindo, minha esposa também, ok? Minha filha. Então nós vamos estar juntos aí nessa noite de ceia do Senhor. E aqueles que não puderam estar, assistam em casa, assim, adorando a Deus, sabe? Manifestando, buscando a manifestação da glória de Deus também na sua casa, ok? Até mais tarde, Deus te abençoe, em nome de Jesus.